RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. E aí, bom dia, Rio Grande Movimento está no ar, mais um dia de primavera lindo pra gente curtir nesta terça-feira. Você sabe, né? Você que está nos assistindo aí pelo canal 524 da NET, nas 27 cidades espalhadas no Rio Grande do Sul, você pode nos indicar quem não tem NET em casa. Aí, Chiclé, olha lá, você pega pelo Facebook para todo o mundo. Brasil, mundo, estados diferentes, porque o RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, o Brasil e o mundo. Outra coisa, obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Alô, Grande Porto Alegre, alô, capital dos gaúchos, Canoas, Esteio, Sapucaí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga, só aqui na Grande Porto Alegre, todos aí ligados na NET com a gente. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês aí. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, né? Eu estou de azul. Nós vamos falar sobre o câncer, né? O tratamento do câncer da próstata, a prevenção, o tratamento, a identificação disso tudo, os medos, né? Tudo isso nós vamos tirar essas dúvidas aí para você daqui a pouquinho. Vamos conversar com um jornalista que escreveu um livro, né, e que fala sobre a extinção de fundações estaduais no governo Sartori. E uma ação muito bacana que oportuniza estudantes da rede pública estadual a conhecer o trabalho da Polícia Civil. Você vai ver que bacana isso aí. E também temos o primeiro encontro de transição entre Ivo Sartori e Eduardo Leite. É óbvio que além das informações da nossa redação com Lília Benim, que também já vem com o tempo. Lilian, bom dia! Muito bom dia, Forcolém, muito bom dia aos telespectadores do Rio Grande em Movimento. Iniciamos essa terça-feira e com bastante sol, tempo bom por aqui. Deve continuar assim nessa terça-feira e as temperaturas devem seguir em elevação assim como ontem, hein? Não só aqui na capital, como em grande parte do estado, aqui na região metropolitana também. Vamos dar uma olhada aí nos termômetros para saber como é que vai ficar o tempo hoje? Vamos dar uma olhada. Aqui na capital, olha aí, máxima de 30 graus hoje, realmente ainda mais calor do que ontem e tempo muito bom aqui, com poucas nuvens. Lá na Serra Gaúcha, o sol não aparece muito, mas a temperatura fica bastante alta, 27 graus por lá, assim como em Erechim, onde a gente já amanheceu com calor hoje e as máximas vão chegar aos 25 graus. Em Pelotas, no sul do estado, mesma coisa, 25 graus por lá. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, bastante calor também. Já amanhecemos com calor, 18 graus. E as máximas vão chegar aos 26 graus hoje. Bom, e agora a gente vai assistir uma reportagem porque alunos de turmas de 7º ano, de 5 escolas, escreveram redações sobre o tema A Polícia Civil e a Prevenção da Violência nas Escolas. Os autores das 4 melhores redações, além de receberem prêmios, visitaram departamentos da Polícia Civil, passaram algumas horas no convívio com os policiais e aprenderam um pouquinho da rotina do trabalho dos policiais civis. Vamos dar uma olhadinha. São nas palavras que a Isabela encontra a melhor forma de expressar os sentimentos. E não foi à toa que a redação da estudante do 7º ano da Escola Gomes Carneiro, em Porto Alegre, foi a vencedora do concurso cultural Policial Civil por um Dia. Na minha redação eu escrevi bastante sobre a prevenção da violência nas escolas, que era o tema da redação. E porque eu achei muito importante para a Responsa vir aqui explicar um pouco sobre, porque muitos alunos não têm acesso a essas informações que eles nos passam. Para entender mais sobre essa profissão cheia de riscos e tão necessária para a segurança pública, acompanhamos a Isa até a sede do Departamento Estadual do Narcotráfico.
Por lá, ela viu de perto como funcionam as operações, os serviços nos setores e aprendeu mais sobre as estratégias de ações preventivas da Polícia Civil. Então, um concurso como esse propicia que esses alunos comecem a pensar e refletir sobre as nossas atribuições e que conheçam efetivamente o que nós fazemos, né, e que tenham essa vivência como forma de proximidade. Depois de ouvir as explicações, agora é hora de colocar a teoria em prática. E nesse dia bem diferente, como uma policial, a Isa pôde conhecer um pouquinho mais da rotina de trabalho com os cães farejadores. Com o auxílio dos policiais, a Isa viu de perto o trabalho do Bud, do Sherlock e do Koda. Depois de aprender as técnicas, Isa passa a missão para os policiais de 4 patas, que de prontidão encontram as drogas nos recipientes corretos. Experiência válida para quem aprende e para quem ensina. Que a gente consiga aproximar, né, o jovem, o adolescente da polícia e conscientizá-los, né, através do nosso trabalho, do efeito negativo da presença da droga entre eles. Além da Isa, mais 3 adolescentes também foram premiados, com o 2º, 3º e o 4º lugar, que foi o da Raíssa, aluna da escola Professora Marina Martins de Souza. Assim como a Isa, a Raíssa gostou da experiência e já sabe o que quer para o futuro. Eu quero ser policial, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto de justiça, porque no mundo hoje acontecem muitas coisas erradas e as pessoas acabam saindo impunes. Então eu quero colocar as coisas certas nos lugares certos e fazer com que as pessoas se sintam seguras. Raíssa também deixa a mensagem. Não importa ganhar em primeiro lugar, o que realmente vale a pena é não deixar de tentar conquistar os sonhos e, é claro, espalhar o bem. E os meus colegas que não ganharam, eles não podem parar de escrever, porque todo mundo naquela sala tem um potencial e eles são todos meus amigos, eu gosto muito deles. As instituições Polícia Militar e Polícia Civil são instituições que devem sempre ser preservadas. Pessoas erram, né? Tem o mau jornalista, tem o mau médico, tem o mau policial, tem o mau advogado, mas a instituição deve ser preservada. E a instituição que se aproxima das pessoas, se aproxima das crianças, começa a transformar a mente e o coração dessas crianças, que elas devem ter a polícia como amigo. Que o serviço de polícia investigativa ou preventiva, no caso a Polícia Civil investigativa, ela pode contar com essa polícia. E a polícia se abrindo assim, a sua instituição para fazer esse tipo de projeto com as crianças, também muda muito a sua mentalidade. Porque a gente está acostumado de ver o policial civil lá dentro daquela delegacia, né? Às vezes com uma cara chateada porque ele está ali, uma pessoa só atendendo várias pessoas, a pessoa não fica feliz, não fica alegre, mas enfim, não é problema das pessoas que vão lá buscar o atendimento também. Enfim, tem uma série de coisas que aproxima e pode mudar. A humanização do trabalho da Polícia Civil, que é também importante. O programa ProERD, por exemplo, que é o programa contra as drogas da Brigada Militar, aliás, não é da Brigada, é das polícias militares de todo o Brasil, que já tem quase 50 anos. Também é um trabalho importantíssimo que forma alunos, né, para rejeitarem, para negarem as drogas, negarem a violência e tudo mais. Então, lá dentro das escolas, a Brigada, a Polícia Militar de todo o Brasil, os polícias estão dentro das escolas estaduais e municipais fazendo esse trabalho também. Então, seja bem-vindo, Polícia Civil, faça mais. Isso aí é importantíssimo para que as nossas crianças façam um julgamento de valores mais ordinário, melhor do que se faz hoje. Não fica só, polícia é ruim, polícia... Não, polícia não é ruim. Polícia é necessária até para o sustentáculo da democracia, para garantir os nossos direitos. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu vou falar aqui, você tem dúvidas sobre a próstata, você tem dúvidas como é que aparece o câncer, como fazer esse diagnóstico, como é a prevenção, você está com preconceitos, alguma coisa? Depois do comercial a gente vai falar sobre isso. Meio-dia, 11 minutos, temperatura 25 graus, tempo bom, primaveril, maravilhoso aí fora. Bom, já aconteceu, está acontecendo a transição, já aconteceu o primeiro encontro entre Eduardo Leite, eleito governador, e o governador Sartori, que está saindo. Vamos saber com a Lilian Berim como é que foi esse encontro, Lilian. Forcolen, esse encontro ocorreu ontem pela manhã, iniciou às 10h30 da manhã. Os dois se encontraram
no Palácio Piratini, com a presença também dos vices, do Ranolfo Vieira Júnior e também do vice Cairoli, do vice do José Ivo Sartori, que é o atual governador. Vamos dar uma olhada aí na reportagem para saber os detalhes desse encontro e o início desse processo de transição. Às 10h30 da manhã desta segunda-feira estiveram reunidos o governador José Ivo Sartori, seu vice José Paulo Cairoli, o futuro governador do estado Eduardo Leite e o vice Ranolfo Vieira. Por parte da atual gestão, deverá coordenar esse processo de transição o chefe da Casa Civil, Kleber Benvenu. Sartori se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. E em seguida nós estaremos trabalhando conjuntamente com a equipe que ele formalizar logo em seguida e com a nossa parte. Da nossa parte colocamos as nossas questões, mas elas são justamente no sentido de auxiliar, colaborar, participar e nos envolver e dando condições de que assuma com tranquilidade o governo no dia 1º de janeiro. De acordo com o governador eleito, Eduardo Leite, serão anunciados até amanhã de manhã pelo menos 5 nomes que farão parte da equipe de transição. E uma das questões a ser discutida neste período será a alíquota do ICMS. A questão do ICMS foi abordada também, né? Nós falamos ao longo da campanha eleitoral que somos a favor da redução de impostos, mas que há necessidade de manutenção das atuais alíquotas pelo período de 2 anos para que nós possamos promover uma revisão do sistema tributário gaúcho. Então, nós estamos levando adiante aquilo que nós falamos em campanha eleitoral, a necessidade da manutenção das atuais alíquotas. O governador colocou-se à disposição para encaminhar o projeto de lei à Assembleia Legislativa, então nesta semana nós temos a expectativa de podermos encerrar o processo de elaboração de uma minuta que será apresentada ao governador para que ele possa fazer esse encaminhamento. Eduardo Leite reafirmou que conhece a situação financeira do estado, que vem passando por uma forte crise econômica. Nós sabemos das graves dificuldades do estado do Rio Grande do Sul, né? Não é segredo, nós nunca entendemos como algo inventado. É real a situação dramática nas contas do estado, está aí apresentado pela dificuldade no mês de outubro do pagamento de qualquer faixa salarial. Então é uma realidade e sabemos que vamos encontrar uma situação difícil. Mas agora no processo de transição vamos ter o diagnóstico apurado, no diálogo com o atual governo para identificar objetivamente em que condições que vamos assumir em janeiro. Desde fevereiro de 2016, os servidores públicos recebem os salários parcelados ou com atrasos. E a grande promessa do futuro governador é ajustar o pagamento ainda no 1º ano de mandato. Nós entendemos que para a boa prestação de serviços públicos para a população, o salário dos servidores tem que ser colocado em dia. Nós vamos trabalhar com a série de ações, não tem uma bala de prata que resolva, não é venda de ativos, não é uma solução sozinha, né? Sempre destaquei isso. A continuidade das negociações para o regime de recuperação fiscal ajudam a aliviar esse déficit nas contas do ano que vem, projetado no orçamento enviado à Assembleia de 7 bilhões de reais. O governador eleito afirmou ainda que já conversou com o deputado e futuro chefe da Casa Civil do governo federal, Onyx Lorenzoni, e agendou uma reunião para os próximos dias para tratar de assuntos pertinentes a todos os gaúchos. Olha, governador eleito, o senhor é um jovem, você é um jovem rapaz aí com todo o gás, se mostra muito inteligente, foi prefeito em Pelotas e lá ganhou 90%, né, dos votos daquela cidade. Então significa que ele tem uma aprovação dentro da cidade onde ele foi um gestor, ele foi prefeito, muito alta. Isso é um bom cartão de visitas, né, além de ter ganho, logicamente, os votos da maioria aqui nas urnas. Mas o senhor disse que era contra o ICMS alto no estado, que o estado, por isso, muitas empresas deixaram o estado, porque o ICMS, não adianta aumentar ICMS, porque não arrecada mais, que as pessoas, enfim. Agora o senhor está pedindo para que dê continuidade, mais 2 anos o mesmo ICMS que o Sartori aumentou lá, né, para tentar pagar as contas. Então, é o que eu digo aquilo, né? Uma coisa é campanha, uma coisa é falar e outra coisa é a realidade. Esperamos que você consiga fazer uma gestão ainda melhor. Vamos continuar no mesmo patamar. Eu não sei se o senhor vai conseguir manter em dia os salários, eu acredito que não, vai continuar a mesma situação, mas já com uma nova abertura, tem um novo presidente, coisas novas, e acreditamos na sua juventude e perspicácia. Dito isso, mais notícias, a Lilian está me chamando lá na redação.
Forcolém, ainda relacionado ainda sobre essa pauta, mesmo sendo contra a opinião do próximo governador, né, do governador eleito Eduardo Leite, a Assembleia Legislativa vai ampliar o projeto de reajuste de servidores, uma votação que deveria ocorrer na última semana e que acabou sendo adiada após uma ação conjunta do deputado Lucas Redecker. E então, está prevista para hoje essa votação na Assembleia Legislativa, a votação da pauta bomba. Os deputados, então, devem beneficiar também os funcionários do próprio parlamento. Se as medidas forem aprovadas, esse impacto deve ser de 150 milhões de reais por ano. Então, já estão na ordem do dia as pautas do aumento dos salários dos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Defensoria Pública. Forcolém, daqui a pouco mais notícias. É isso aí que a Lilian falou agora. Nossa máquina é um trator velho e pesado. E aí esse trator já está assim, ó, queimando o óleo. Vem os nobres deputados e resolve que vão aumentar para todo mundo. É uma gandaia. E nós, profissionais liberais, profissionais que dependem do salário também, como é que a gente faz? Como é que o empresário faz? Está ali pagando as contas, gerando emprego e tal, e altos impostos e tudo mais. E os senhores resolvem, porque tem fome, né? Os senhores têm fome. Nesse momento que deveria ter todo mundo uma ação conjunta para ajudar o Estado, no Estado que está, o Estado do Rio Grande do Sul, não. Vamos aumentar, tem que aumentar, tem que ganhar o dinheiro, né? Tá certo. A gente fica só assistindo, né? Essa máquina pesada, o trator vai falir, viu, Toninho? O trator não vai aguentar, o trator vai parar no meio da estrada. Aí não vai ter dinheiro para pagar o brigadiano, para pagar o professor, porque tem que agradar todos os reis, né? Todos os duques, os reinados, os pequenos reinados que tem aqui e ali, né? É o Estado do Rio Grande do Sul, os deputados pensando, olhando sempre para onde? Para onde que eles olham? Olha lá. O meu umbiguinho, tem que olhar para o meu umbiguinho e cuidar dele. Vamos trocar de assunto agora? Vamos falar sobre, nós estamos no mês de novembro, o Novembro Azul. Estou recebendo aqui Dr. Nazareno Pereira Fernandes, urologista, e é um mês muito importante que foi colocado assim como nós temos o Outubro Azul, né? Você sabe, novembro, aliás, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para falar especificamente do câncer que acomete aí os homens e mata muito, né, doutor? Mata bastante, né, Forcolém, mas é importante salientar que o Novembro Azul é uma iniciativa que teve início na Austrália, com 2 jovens que notaram a mortalidade de amigos muito precocemente. Então, eles desenvolveram algumas atividades que tomaram corpo e acabaram juntando pessoas e juntando até uma quantidade grande de dinheiro para alertar sobre a saúde do homem, porque o homem não costuma ir no médico. Então, o Novembro Azul acabou, claro, a próstata ganhando toda esse vulto, e realmente é a doença que mais mata o homem, mas cabe ressaltar que o Novembro Azul é uma chamada para que o homem atente para a sua saúde de uma maneira global, né? E fazer mais check-ups, né? Exatamente. O homem, eu sou um cara já... Eu tenho uma mania de check-up, eu faço sempre check-up. Me aconteceu uma coisa em 2014, eu fui urinar e a minha urina começou a vir muito fraca. E eu tinha muita vontade de urinar. Isso é um sintoma que para a gente, né? Do que a gente ouve, diz, meu Deus, agora eu tô... E não é assim, às vezes pode ser uma prostatite, né? Pode ser outra coisa. Eu tinha uma pedra na ureter. E eu tive que fazer aquela microcirurgia ali para estourar aquela pedra. Ela estava começando a fechar, né? Ali. E antes que desse aquela dor terrível, né? Eu fui imediatamente no médico, mas a gente leva aquele susto. E agora tem homem que leva o susto e pensa, eu não vou no médico, eu não vou ficar procurando coisa. O cara fala isso. Não é, porque toda prevenção, que se a gente identificar antes, a gente pode fazer um tratamento melhor e pode sobreviver disso, né? Exatamente. Existem, na prática diária que a gente vê, basicamente dois homens que se dão mal nessa história.
que é o paciente que não tem sintomas, porque a natureza dele permite, às vezes ele tem uma capacidade de suportar os sintomas, suportar uma dor e não procura o atendimento. E o paciente que nega. E às vezes, quanto mais grave o sintoma, mais ele nega e mais ele bota para baixo do tapete e acaba não procurando o médico. Mas basicamente, como tu falaste, sobre os sintomas prostáticos, o grande problema do câncer de próstata é que ele não causa sintomas de início. Quando ele causa sintomas é porque a doença está muito avançada. Talvez em cerca de 10 anos de atraso, quando os sintomas são decorrentes do câncer de próstata. A maioria dos sintomas urinários que o homem se queixa vem do aumento da próstata ou do funcionamento de abertura e fechamento do colo vesical e uretra. Isso significa, às vezes, o indivíduo não tem uma próstata grande, mas essa abertura e fechamento, esse relaxamento não se dá adequadamente. E os sintomas, o conjunto de sintomas, inclusive a bexiga um pouco enfraquecida, a perda da capacidade contrátil, capacidade de expulsão da bexiga, de jato, exatamente, acaba resultando num grupo de sintomas que a gente chama de LUTS, que é uma sigla inglesa para Lower Urinary Tract Symptoms, que são o quê? São basicamente a hesitação, que é quando o indivíduo mira o pinto no vaso e o jato demora a começar. Então isso chama hesitação. O jato fraco, né? O famoso jato no pé, a incapacidade de escrever um nome na areia, né? O jato intermitente, né? Que é aquela interrupção do jato durante a urina, né? Durante o ato de urinar. E o gotejamento excessivo pós-urinário também é um sintoma, né? Sintoma de quê? De prostatismo, né? Antigamente se dizia prostatismo e agora a gente usa a sigla LUTS, mas de que esse funcionamento do esvaziamento vesical não está funcionando adequadamente, entendeu? Então tem tratamento para isso? Primeiro tem que se investigar, sempre tem tratamento, para tudo tem tratamento hoje em dia, né? Inclusive o câncer de próstata, mesmo que avançado, tem o tratamento. E a gente gosta de lembrar sempre que eu sou chamado para... Nós estamos vendo ali ali é um câncer já exatamente, ali, exatamente. Porque a próstata é parecida com uma amêndoa, né? Pequena, assim, não? Isso, um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né? Daria para se dizer assim, uma próstata grande pode parecer um pêssego pequeno. Ali temos um nódulo. A gente vê que esse nódulo, ele até está bastante grande, né? Mas às vezes a doença pode avançar, pode ir até para os ossos e deixar o canal livre. E isso pode acontecer num longo prazo. Então, por isso que a gente alerta, e existe até um artigo que mostra que homens que acompanham com o urologista dificilmente vão morrer de câncer de próstata. Não os impede de desenvolver a doença, porque a gente praticamente hoje não teria essa prevenção primária, que é o quê? A gente tomar uma substância ou usar alguma coisa para evitar o surgimento da doença. Mas a gente tem a prevenção secundária, que é o quê? A gente descobrir, como o câncer de mama, descobrir a tempo da cura. Então, é por isso que a gente alerta que esse acompanhamento com o urologista é importante. E esses mitos do homem, ou o homem que faz pouco sexo, ou faz demais, ou se masturba demais, isso influencia, não influencia? Na verdade, existem são três grandes, existem muitos artigos sobre câncer de próstata, muitas coisas até que se contrariam, mas existem artigos que mostram que, por exemplo, a ingestão do vinho tinto regularmente, o número de ejaculações, quanto mais sexo, melhor. E a idade, né, basicamente. Mas existe um artigo muito importante que pegaram pacientes que moram nos Estados Unidos vindos do Japão. Os pacientes do Japão têm uma incidência muito baixa de câncer de próstata. E esses japoneses que migraram para os Estados Unidos, aceitaram a dieta ocidental, houve esse crescimento e quase que um emparelhamento com os americanos. Então, basicamente, são esses dados, né? São dados estatísticos que, mesmo que não se chegue a uma explicação, mas são numéricos. E isso é muito importante para comprovar realmente, né? A prevenção. Então o vinho tinto também é bom. O vinho tinto também é bom. Eu tomo meu vinho tinto sempre um cálicezinho antes de dormir. O meu melhor sonífero. Me diz uma coisa, qual a incidência no Rio Grande do Sul? É alta?
A incidência no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que é a mesma do Brasil, mas os nossos serviços são mais organizados, os registros são mais organizados. Mas hoje a gente tem uma incidência em torno de 120 casos a cada 100 mil homens. Né? É uma incidência que regula um pouco mais alto que o Brasil, mas talvez até pela organização dos serviços. E ali, o que é essa ilustração aí, doutor? Aqui a gente tem uma próstata bastante aumentada de volume, isso caracteriza Da esquerda do vídeo da esquerda de vida, exatamente. Né? Geralmente o homem pensa, agrega todos os sintomas e todas as ideias que ele tem acerca do câncer de próstata. Basicamente a gente tem o câncer de próstata, que se caracteriza pelo nódulo da figura anterior, e esse é o aumento do volume da próstata, e a gente vê que o canal à direita está bem mais largo que a esquerda. Então essa bexiga da esquerda, ela tem que fazer muito mais força para expulsar a urina. Isso a gente chama como obstrução, né? Obstrução infravesical, que é a grande causadora dos incômodos da bexiga, como principalmente o aumento da frequência. Geralmente esses pacientes têm que ir no banheiro quase de hora em hora. Eles têm problema com se molha o pé, ou um dia de chuva, ouve o barulho d'água, ou às vezes um ar-condicionado que fica muito perto, já manda esse paciente de hora em hora no banheiro. Certo. Mas isso às vezes acontece com homem, às vezes não acontece de eu ter que urinar, depende o tempo, mas isso de repente regula. Pode acontecer de você urinar mais, depois parar? O que acontece? Como eu falei, as duas grandes causas de Lutz, né, que seria um aumento da próstata e esse funcionamento inadequado. Então, às vezes, e principalmente no jovem, né? Hoje mesmo atendi um paciente antes de vir para cá, de 42 anos, que está na decisão, opera ou não opera. Ele tem uma próstata, a próstata normal tem 20 gramas. Aquela próstata da figura deve ter em torno de 120 gramas. Deve ser 6 vezes mais o volume. Esse paciente tinha 28 gramas, mas ele tinha um funcionamento, uma abertura e fechamento da bexiga muito ruins. E esses pacientes, às vezes, eles vão em inúmeros profissionais e por terem uma próstata pequena, têm os seus sintomas até um pouco desvalorizados. Mas isso varia até conforme o estresse da pessoa. Então, por isso esses sintomas são variáveis. Então, por isso tem meses melhores, às vezes no inverno piora, no verão dá uma melhorada. Existem algumas substâncias como cafeína e o chimarrão, que tem uma grande quantidade de café, são irritantes vesicais, né? O álcool é um irritante vesical, então o indivíduo que toma uma cerveja, além dele inibir o hormônio antidiurético, ou seja, ele vai produzir mais urina, o álcool da cerveja ainda é um irritante vesical, então manda ele mais seguido no banheiro, mais seguidamente. Então por isso que é diurético. Exato. Não a cerveja também está irritando. Então as causas, quais seriam as principais causas que o senhor elencaria aí para dizer? Bom, como eu te disse, a gente não tem, assim, a gente não pode dizer que são as causas. As causas, basta ser homem e envelhecer, né? Mas também tem um pouco a ver com a alimentação irregular, como o senhor disse que os japoneses chegaram no Ocidente. Seria dieta rica em gorduras, né? Seria dieta rica em gorduras que tanto faz mal para o nosso endotélio, que são as peles que recobrem as nossas artérias, né, e causam a disfunção erétil e causam a insuficiência coronariana e a doença coronariana, doença cardíaca, né? Sim. Mas a gente tem alguns fatores associados. Por exemplo, a raça negra tem tumores mais agressivos e mais jovens, né? A idade, né? Ao envelhecer, aos 50 anos de idade, fazer sempre prevenção. 30% dos homens já têm lesão aos 50 anos de idade e aos 70% dos homens vão ter, né? Essa é a grande discussão hoje, porque a gente sabe que tem um número enorme de homens que vão morrer com o câncer de próstata, mas não vão morrer de. Doutor, e o mito do dedo, doutor? Quando eu fui fazer esses exames aí que eu estava, por incrível que pareça, fui lá preparado, né? Porque, bom, agora, foi todo exame com ultrassonografia, tomografia, nada. E ali se identificou que eu estava com aquela pedra na uretra. Eu digo, pô, escapei então. E aí meus preventivos todos são com a maioria com exames de sangue, e como não tem alteração.
Fez um... Eu tenho, a minha formação é toda na Santa Casa, né? E a gente, se é uma coisa que a gente guarda, né? São os ensinamentos dos grandes profissionais que a gente teve o contato, né? Como o professor Carlos Ari Vargas Souto, que já está aposentado, o professor Cláudio Telequim, professor Túlio Graziotin, Cláudio da Roz, a escola da PUC, uma grande escola de urologia. Que é o toque. A escola do Hospital de Clínica, são grandes escolas. Dr. Souto costumava dizer que a ecografia serve para dirigir a biópsia, certo? O que acontece? 30% dos tumores não produzem PSA. Então, assim, se a gente... Sempre que o paciente diz assim, olha para mim, um PSA menor que 1, eu diz, doutor, 100%, eu digo 70%. Porque 30% dos tumores não produzem PSA. Eu já entendi. Se a gente confiar só no PSA, a gente pode esconder, deixar passar um nódulo. Tá bem. Certo? Então, tá bem. Muito obrigado, doutor Nazareno Pereira Fernandes, urologista. E o recado final é: busque urologista, faça a prevenção, né, doutora? A partir dos 40 anos, A partir dos 40 anos, qualquer paciente que tenha problema na família, né, e pacientes da raça negra, né, afrodescendentes, aos 40, independente de ter pessoas na família de primeiro grau, certo? Obrigado, doutor. Tudo de bom. Eu que agradeço. Vamos para a redação, Lilian Abelim. Forcolém, as rodovias federais aqui do estado tiveram queda no número de óbitos, segundo informa a Polícia Rodoviária Federal. A queda é de 21% nos 10 primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós tivemos 257 mortes entre janeiro e outubro, contra 327 nesse mesmo período do ano passado. As rodovias com maior número de óbitos são a BR-386, BR-116 e BR-290 nos 2 anos, né? Nesse ano, em 2017, também seguem sendo essas as rodovias campeãs de vítimas. E a quantidade de feridos também reduziu, caiu 16%, foram 4.653 em 2017 e nesse ano 3.887. E o número de acidentes quase estagnou, queda de 1%, 902 no ano passado e 893 desse ano. Caiu, mas quase nada, né, Forcolém? Daqui a pouco mais notícias. Verdade, não adianta fazer toda a prevenção de novembro azul e tudo mais e sair por aí bebendo ou fazendo ultrapassagens incorretas e colocando a sua vida e dos outros em risco. Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com esporte aqui no Rio Grande Movimento. Muito bem, Rio Grande Movimento, a galera aqui toda pegando o cartão do doutor aqui para fazer, né, seus preventivos. É isso aí, gostei de ver, tá, Claudião? Tá certo, Toninho. E fala pra galera do Twitter lá também. Eu aposto que o Chiclé também ficou pensando, eu vou fazer o meu preventivo, tá certo? É isso aí, gente. Novembro azul não é brincadeira, não. Faltando 23 para 1, temperatura 26 graus agora. Vamos falar com a Lilian Abelim na redação. Lilian. Ah, não, é verdade. A Fernanda tá me avisando que agora eu tenho que chamar o JB. É a idade, viu? Nós ficamos aí falando em próstata. Lilian, mas tô aqui, tá, Forcolém? Que idade tu tem, João? É verdade. Olha só, eu começo falando sobre a equipe do Grêmio. Afinal de contas, o Tricolor tem uma boa novidade. Aliás, o presidente Romildo tá por anunciar uma boa novidade para os gremistas. E quem nos conta essa história é o repórter Guilherme Paz. Fora da disputa dos títulos grandes nesse final de temporada, o presidente Romildo já começa a planejar 2019. Para isso, pretende chamar o técnico Renato para uma conversa durante essa semana. Com 63 jogos ao longo de 2018, o Grêmio, sob o comando de Renato, acumula 34 vitórias, 16 empates e apenas 13 derrotas, um aproveitamento de 62%. Fora isso, o tricolor ainda disputa com o Palmeiras o posto de melhor ataque do Brasil na temporada, ambos com mais de 100 gols marcados.
E mesmo jogando com time alternativo em algumas partidas do Brasileirão, o Grêmio sofreu só 23 gols, apenas um a mais do que o líder Palmeiras, dono da melhor defesa do campeonato. E se é verdade que o título da Libertadores não veio, os gremistas terminaram o ano com os títulos da Recopa e do Gauchão, que há muito tempo não vinha. E agora, o foco de Renato, além da renovação, passa a ser outro. Então a gente praticamente eliminou por um bom tempo o Atlético, que estava se aproximando. Mas independente dos adversários, do São Paulo, como você falou, nós temos o Vasco agora em casa, nós temos que ir degrau a degrau, adversário é adversário, o próximo jogo é o Vasco. A gente tem que fazer a nossa parte. Para você alcançar seu objetivo, você não pode escolher o adversário para ganhar. Então a gente tem que ir buscando sempre as vitórias, procurando garantir o mais rápido possível o G4, que está difícil, está bastante disputado, mas o Grêmio sempre esteve na briga. Tá aí a palavra do técnico Renato Portaluppi, e a verdade é que só sobra isso para o tricolor. Afinal de contas, o Grêmio não tem mais como conquistar o título brasileiro, já não consegue mais a Libertadores, é só uma questão de honra continuar na Conmebol, pedindo para retirar sua assinatura, pedindo novamente um julgamento do River, mas o Grêmio sabe que não vai para a final. E por isso o técnico Renato e o presidente Romildo farão uma reunião amanhã. Eu tenho a informação que será amanhã, nesta quarta-feira, uma primeira conversa do presidente Romildo Bolzan Júnior com o Renato para começar a negociação para permanência em 2019. Nesta conversa não vai se falar sobre tempo de contrato, já está decidido, é só mais um ano, que é o tempo do presidente Romildo também na gestão do Grêmio. Mas não vai se falar sobre valores, salário, premiação, bonificação, nada. Só sobre uma questão, olha, o que o Renato precisa para ficar, quais reforços podem vir, quais serão as prioridades da próxima temporada, o que ele precisa de melhoria, o que está bem, o que está errado. Enfim, o presidente Romildo e Renato vão começar a partir desta quarta-feira a tratar definitivamente de uma renovação que imagino 90% dos gremistas querem, se não mais, a permanência do treinador que tem 4 títulos conquistados nos últimos anos. Bom, mudando de lado, falando no Internacional, Colorado, que inclusive tem o presidente Marcelo Medeiros hoje no Rio de Janeiro, daqui um pouquinho começa uma reunião com a CBF pedindo o árbitro de vídeo, embora não deva conseguir, mas o Internacional está tentando. Ontem o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, até deu uma entrevista polêmica para o site Wall Sport, dizendo que o Inter é o time mais beneficiado no Brasil pela arbitragem. Mas, enfim, o fato é que o presidente Marcelo Medeiros quer a justiça no futebol e seu discurso é esse, pedindo o árbitro de vídeo. O Colorado que tem vencido muitas partidas em casa. E é isso que nós vamos saber com o repórter Giovanni de Oliveira. O Inter está próximo de fazer uma campanha histórica em sua casa. Jogando no Beira-Rio, o Colorado conquistou 12 vitórias e 4 empates. Um total de 40 pontos. É o segundo melhor mandante, atrás do Palmeiras com 41. A diferença é que o Inter não conhece derrota diante de sua torcida. Faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, líder e vice-líder têm 3 jogos em casa. O Verdão recebe o Fluminense, o América e o Vitória. Já o Colorado será mandante contra América, Atlético Mineiro e Fluminense. Os times de Odair e Filipão têm a chance de entrar para o rol dos principais mandantes. Desde que o Brasileirão começou a ser disputado por 20 clubes, ninguém teve melhor aproveitamento em seus territórios do que o Corinthians de Tite em 2000. Tá aí a matéria do repórter Giovanni de Oliveira tratando já sobre o restante do Campeonato Brasileiro e o Internacional que tem, meu caro Rogério Forcolei, 6% apenas de chance de título do Campeonato Brasileiro, segundo o matemático Tristão Garcia. O Palmeiras, como todo mundo sabe, tem 88% de chance de ser campeão. Acho que o título fica com eles, mas o Colorado vai tentar pelo menos melhorar essa sua campanha em casa. Forcolém. Falando ali do Renato, o Renato ele é um campeão, né? Ele é um baita treinador, ele como jogador foi um campeão, mas ele gosta do Rio de Janeiro, ele tá com saudade do posto 9 ali, onde ele faz o futevôlei dele. Ele já fez aí, né, um trabalho, como não ganhou título, o Renato acho que, não sei se, só se pagarem $1 milhão para ele. Daí ele pega um voo aí direto, vai descansar um pouco, aquela coisa toda. O Internacional tem que continuar sonhando, né? Tem que fazer o seu, porque não fez muitas vezes, nas vezes que podia estar com 6 pontos, podia estar com 6 pontos já passando, 1 ponto a mais
mas perdeu a oportunidade com times menores que se complicou demais. Enfim, vamos sonhar, nós colorados podemos sonhar. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com mais Rio Grande em Movimento. Rio Grande Movimento está de volta, 14 minutos faltando para 1, 26 graus a temperatura. Lilian Belim. Forcolém, nós temos uma notícia aí de uma droga 10 vezes mais potente do que o normal, no caso a maconha, que foi encontrada com um universitário em outra região do estado, lá em Bagé. A gente tem inclusive aí a imagem, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal que realizaram a prisão do universitário lá na região da Campanha. Ele vendia esse tipo de maconha aí, que é 10 vezes mais forte do que a droga vendida no estado. Ele tinha um laboratório na casa dele. A maconha era vendida principalmente para estudantes em universidades. Ele é estudante de fisioterapia, com 23 anos. E a investigação ainda continua. A polícia acredita que a partir dele vai descobrir ainda mais. E a ação ocorreu na noite de segunda-feira, foi divulgada agora, hoje de manhã, quando o jovem estava voltando de Dom Pedrito para fazer entregas. Ele estava fazendo entregas lá no município. No retorno, a polícia conseguiu fazer a prisão e também a apreensão de dezenas de porções da droga. Já estava embalada, ele tinha um constante comércio aí, um comércio muito forte. E essa maconha, esse tipo de maconha, é uma variação conhecida como grape gum, que é uma combinação de sementes da cannabis sativa com um potencial de THC, que é o princípio ativo da maconha, 10 vezes superior ao normal. É claro que a polícia também recolheu lá todos os equipamentos que o estudante utilizava para realizar o comércio e também a produção da droga, como a estufa e outros itens. Tudo isso ele utilizava para elevar o potencial da droga. Então, as investigações seguem, Forcolém. Daqui a pouco mais notícias. Estudante de fisioterapia, imagina um cara desse formato, se a polícia não pega, aí você vai fazer uma fisioterapia lá, um cara tá assim, porra, entendeu? O negócio tá, bota um reggae aí, eu vou botar um reggae, daí o cara, eu tô sentindo um cheirinho estranho, isso é maconha? Não, isso é incenso, meu irmão, incenso, isso aqui fica tudo bacana, fica tudo legal, fica tranquilo. A polícia cortou o trabalho dele aí, a estrada dele, graças a Deus, né? Não, os caras não tem que inventar, já fumar uma maconha 10 vezes mais forte, turbinada, pelo amor de Deus. Bom, vou falar agora com o colega aqui, o jornalista Kleber, jornalista e escritor. Foi repórter, editor e já tem 5 livros publicados. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Dia. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Esse livro aqui que você escreveu, O Patrimônio Ameaçado, deixa eu ver, é esse mesmo? Esse aí. Patrimônio Ameaçado, tá aqui. Está sendo lançado na Feira do Livro, em Porto Alegre, na quinta-feira, às 8 da manhã, das 8 às 18h30. Não, dia 8. Quinta-feira, dia 8. É isso aí. 18h30. Isso aqui fala sobre o processo de extinção de 8 fundações do governo Sartori, mas também fala da Fundação Zoobotânica. Como é que foi a questão da zoobotânica aí? Isso. A questão da zoobotânica, ela foi... O governo publicou o decreto de extinção, mas existe uma ação judicial ainda que impede a transferência de todo o patrimônio material, né, e imaterial também das instituições. São 3 instituições abrigadas, né, pela zoobotânica. É o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Botânico e o Parque Zoológico. O Parque Zoológico já tem um edital pronto para ser colocado na rua pelo governo para a terceirização da concessão, para conceder, né, a administração, a gestão do parque. Iniciativa privada. Mas o acervo, as coleções científicas do Museu de Ciências Naturais e do Jardim Botânico, essas estão ainda indefinidas a situação, porque o governo pretendia repassar a gestão para a SEMA. O que é a SEMA? A SEMA é a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do governo. Mas
conforme relatado no livro e pelos próprios pesquisadores, especialistas e os próprios servidores da secretaria, eles simplesmente afirmam que não há condições de abrigar essas funções, a curadoria das coleções científicas na SEMA, sem os especialistas, entende? Porque o projeto inicial do governo era extinguir as 8 fundações e demitir todos os funcionários. E aí é uma outra questão judicial também, que está na Justiça do Trabalho. Agora a questão está no Supremo Tribunal Federal, que é a respeito da estabilidade dos servidores das fundações. Então isso aí também está se discutindo. Já faz 3 anos que essa questão está aí, o governo tentando demitir os servidores, e não se consegue, porque há essa questão da estabilidade dos servidores, né? Então, e para isso foi... CEA está dentro dessa questão também? Não, a CEA não. A CEA não é... Aí entra as primeiras 8 fundações que foram arroladas num projeto de lei em 2016. A Zoobotânica entrou primeiro, né? Em 2015 ainda. O zoológico está nesse pacote também? O zoológico Sapucaia? O zoológico, não. O zoológico entra nesse edital de concessão da gestão do zoológico para a iniciativa privada. Conseguiram fazer uma concessão de gestão privada no zoológico ou ainda não? Ainda não foi... eles não surgiu ainda interessado, né? Nessa questão na gestão do parque zoológico. Eu acredito que porque é uma questão difícil, assim, né? Eles têm que ter alternativa, acharem alternativas para manter os animais, e a iniciativa privada, eles pensam em algum lucro, né? Eles não vão pegar, não é um governo do estado, né? A iniciativa privada tem que gerar lucro. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, atrás do museu onde pegou fogo, há um zoológico. E o zoológico, quando estava sob a guarda... Na verdade, aquele zoológico estava sob a guarda municipal do Rio de Janeiro. E aí o município fez um trabalho ali e entregou para a iniciativa privada. Deu uma renovada. Hoje é muito sustentável, os animais estão melhores, os locais onde os animais estão melhores, mas tem aquele lucro, né? Você paga um pouco mais caro. Mas tem a devolução da coisa. Justamente isso que o governo está tentando, é achar uma empresa interessada para concorrer, né? Nessa licitação. Mas... E com essa questão do museu pegando fogo no Rio de Janeiro, não comprova que nós não temos competência nem para cuidar das coisas que são nossas? Será que ali uma iniciativa privada com o acervo, sob sua responsabilidade, não seria melhor? Eu fico pensando assim, como é que pode a gente perder um patrimônio tão grande como aquele? Então, o Museu de Ciências Naturais, ele é bem antigo, né? Deve estar com mais de 60 anos, certamente. O Jardim Botânico também. Eles têm muitos especialistas lá que eles prestam muito serviço para o governo do estado, né? Eles têm especialistas lá em paleontologia, né, que prestam assessoria, serviços para a FEPAM, por exemplo, né, para obras em estradas do DAER, por exemplo. Há convênios do DAER com a Fundação Zoobotânica justamente para prestar esse tipo de trabalho paleontológico. Inúmeros setores lá, tem dos insetos, peixes... E você escreve aqui no livro qual seria a saída? Isso é uma... Então, esse livro logo que o governo anunciou a extinção de 4 fundações, as primeiras 4 fundações estaduais, a gente começou em agosto de 2015, a gente começou um trabalho de reportagem, publicadas no jornal Já. E, em seguida, o governo achou por bem retirar a zoobotânica desse projeto de lei inicial, mas ela foi incluir, logo a seguir, meses depois, incluiu num outro pacote maior, que incluía aí outras fundações, como a FEE, a Cientec, a Metroplan, FDRH, né?
Bom, então esse livro você vai poder ter acesso até comprá-lo, né? Na quinta-feira, dia 8, na Feira do Livro em Porto Alegre, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Você vai poder falar direto, você vai estar lá, né, Kleber? Estaremos lá. Então tá, Kleber Ribeiro. Estão todos convidados. Tentardini, jornalista e escritor. Querido, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um grande abraço. Vamos à redação, Lília Belim. Forcolém ainda falando de Feira do Livro, entre os destaques da programação de hoje, que é super extensa, a gente tem logo mais às 13:30 da tarde um lançamento da obra, releitura, que é uma releitura, né, na verdade, de um método famoso, Canvas, que é um método de modelagem de negócios. Então, a gente vai ter o lançamento de Canvas das Favelas, do Vinícius Mendes Lima, 13:30 da tarde, ali na Praça de Autógrafos, ali da Praça da Alfândega, né? E é um método para empreendedores em favelas e em periferias, mas é um modelo de negócio com custo zero ou muito baixo mesmo. Então, vale a pena conferir. Esse é o nosso destaque de hoje. Uma ótima tarde e até amanhã. Ok, nós ficamos por aqui com o Rio Grande Movimento. Vem aí o Virando o Jogo, Rogério Amaral e sua equipe. Voltamos amanhã, meio-dia. Obrigado pela audiência. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.